Olá, telespectadores do Ecologia em Ação. Vamos apresentar para vocês um tema novo em Joinville, que trata de um convênio assinado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e o CREA de Santa Catarina, é o Conselho Estadual de Engenharia e de Agronomia. É um convênio de fiscalização das profissões. Agora, isso não deve assustar aqueles profissionais que andam sempre com seu registro em dia junto ao CREA, aqueles profissionais que emitem a ART, aqueles profissionais que acompanham os trabalhos nas obras, a ART de execução, porque tem a ART de elaboração de projeto e tem a ART de execução. Muitas vezes o empreendedor não faz a ART de execução. Então o profissional ele fica dispensado em fazer o acompanhamento da obra. Nesse caso, a fiscalização do CREA é que vai dizer ao profissional de que ele precisa também ter uma ART para se fazer presente e dar assistência técnica à obra ou à prestação do serviço que ele está orientando e vendeu. Então é importante esse convênio, não deve assustar ninguém, não deve assustar nem o empreendedor, não deve assustar os profissionais, porque é um convênio de valorização profissional. Vocês sabem que tem muita obra realizada, sendo construída sem a devida legalização, ou seja, a prefeitura não deu alvará de licença para a obra foi construída em cima de uma mata ciliar, foi construída acima da cota 40, são obras irregulares e que essas obras serão financiadas. Muitas obras também são construídas em áreas de manguezal, de restinga, e aquele profissional que orientar um investidor, um proprietário de um imóvel fora das áreas legais, ele corre o risco de ser penalizado. Então, essa fiscalização em parceria, CREA, Prefeitura Municipal, vão juntar os fiscais. Vai ser criado assim um comitê de inspeção, onde todas as fiscalizações, autuações e problemas chegam nesse comitê, onde serão julgadas, e aí então é tomada uma decisão, o que fazer, de que forma dar o seguimento à legislação profissional. Então pode ter uma advertência ao profissional, ele pode perder a carteira, ele pode ser autuado, pagar multa, ele pode ser suspenso de exercício profissional por um determinado tempo. E o empreendedor também que não contratar serviços profissionais, não tiver um profissional responsável técnico pela obra, pelo serviço prestado, ele também vai ser penalizado. Então, este termo de cooperação de número 008/2016, Prefeitura Municipal de Joinville, ele abre como introdução termo de cooperação que entre si celebram o município de Joinville e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, visando a execução de ações conjuntas de fiscalização no âmbito do município de Joinville. Então é importante, isso já está em vigor, foi dado 30 dias o prazo. E na cláusula primeira desse dispositivo legal consta: o presente termo de cooperação foi elaborado a partir da necessidade de se regularizar edificações, obras e serviços de engenharia e agronomia no território do distrito, sede do município de Joinville. Importante isso aí. Então, passam as profissões a serem valorizadas, os profissionais serão valorizados, porque realmente a quantidade de obras que são feitas à revelia de um profissional, a revelia de um profissional que acompanha tecnicamente a correta implantação da obra dentro dos requisitos da engenharia, das normas técnicas. Esse empreendedor ele pode ou ele vai sofrer as consequências dessa leviandade.
Lógico, muitos vão pensar, agora com o engenheiro vai ficar tudo mais caro. Não vai ficar, não. Você vai economizar com um profissional que ele vai oferecer assistência técnica na elaboração de um projeto, de uma construção, de um jardim, de um paisagismo, de uma manutenção de um jardim público, da construção de um tapume, a qualificação do tapume, vai orientar o empreendedor, o construtor, a empreiteira de engenharia civil. Ela vai saber que no passeio não se pode usar para depósito de material, o passeio não pode ser usado para estacionamento de veículos. Então, é importante que o engenheiro responsável pela obra, ele vai passar todas essas informações para o construtor, para a construtora. E assim vai garantir à sociedade de contribuintes, aos moradores daquela região onde está sendo construído esse prédio, vai garantir para eles qualidade de vida, conforto no usar o passeio. Pessoas que com um carrinho de supermercado poderão circular ali, porque o passeio foi todo ele feito antes da construção e estabilizado. Foi tirado, às vezes tem muito mato, muito capim na obra. A primeira obra que esse construtor ético, essa construtora licenciada com alvará e com licença ambiental vai fazer vai tirar o mato, vai fazer o preparo do pavimento, do passeio, para facilitar o trânsito com segurança das pessoas, carrinhos de criança, carrinho de supermercado, idosos com bengala, com andador. Essa é a finalidade desta fiscalização, para que o engenheiro acompanhe essas obras. É muito importante esse passo dado entre a Prefeitura Municipal e o CREA de Santa Catarina. Então, vou ler aqui mais um artigo dessa normativa, desse termo de compromisso, que diz o seguinte: na cláusula 2ª, constitui objeto deste termo a cooperação entre os partícipes em ações conjuntas de fiscalização do exercício profissional da engenharia e agronomia no âmbito do distrito de sede do município, consoante a legislação pertinente. No segundo subcláusula, os cooperantes poderão a troca de informações, em especial sobre alvarás de construção e correlatos, habites e localização de edifícios de múltiplos pisos e ARTs constantes de bancos de dados próprios para execução do objeto do presente termo. Então, todos esses documentos vão ser analisados pela fiscalização, pelos fiscais, em conjunto, para constatar se a obra realmente está sendo feita, elaborada dentro da legislação municipal e dentro da lei das normas técnicas impostas pelo CREA. Então, mais um artigo, que fica aqui o artigo 3º, em 3.1, parágrafo 1º, fica instituída a Comissão de Fiscalização Integrada, CFI, incumbida de planejamento e supervisão das ações preconizadas no presente termo. Então, essa comissão vai ser organizada entre técnicos da Prefeitura Municipal de Joinville e fiscais e técnicos do CREA e Inspetoria de Joinville. Então, está aí o dado, mais ou menos a estrutura, o básico deste termo de conduta, e que passará a vigorar já em seguida, se já não está vigorando. Então, aqueles que têm construção a fazer, que ainda não tem o alvará, que ainda não tem responsável técnico, aqueles que vão fazer contrato na parceria verde, lá na SEMA, vão apresentar um técnico responsável também para que esse trabalho nas praças, jardins, parques da cidade não seja no patrimônio vegetal, o patrimônio de equipamentos não seja danificado na prestação de serviços de manutenção. Então, esse termo, o que ele vai fiscalizar em conjunto? Penso eu, se a obra ou serviço estão legalizados. Então, isso vai exigir documentos. Então, o fiscal chega na obra, vai ver se tem lá um
um selo de fiscalização do CREA. Se não tem um selo de fiscalização do CREA, é o momento que o fiscal vai solicitar essa documentação. Se o responsável técnico emitiu a respectiva anotação de responsabilidade técnica, que se chama ART. Se essa ART foi paga, se não foi paga, ela não tem valor. Isso também tem que, juntamente com a obra, juntamente com o serviço de jardinagem, de paisagismo, tem que constar junto ao operador, ao executor daquele projeto, tem que constar essa documentação. Quando chega o fiscal do CREA e da Prefeitura, eles vão pedir exatamente esses documentos, a partir dessa formatação desse convênio. Na parte de jardinagem é o mesmo. Quando você contrata como parceiro verde, ou a Prefeitura contrata uma empresa terceirizada para trabalhar nas praças, como é o caso da Ambiental, em Joinville, que também trabalha nas praças, tem que ter um respectivo responsável técnico. Na equipe que está fazendo a limpeza da praça, tem que estar esse documento. Tem que ver qual é o engenheiro responsável e que está acompanhando aqueles trabalhos. Logicamente, ele não vai ficar o dia inteiro junto, mas ele vai dar treinamento aos operários, vai dar noções da legislação, das responsabilidades que cada um tem, da proteção das árvores, das plantas, do gramado, a limpeza que tem que ser feita, os cuidados nos passeios, no meio-fio, não danificar as plantas. Então, isso é uma atividade de fiscalização nova em Joinville. E, logicamente, nós vamos ter assim um período de adaptação. A Prefeitura provavelmente vai, junto com o CREA, vai colocar a fiscalização e vai, num determinado tempo, fazer a educação ambiental, a educação da obra, as normas de segurança e higiene do trabalho, porque é importante que isso realmente aconteça. Vamos dar seguimento a esse tema aqui no nosso segundo capítulo deste programa. Aguarde que eu já volto. Olá, retornando então nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, para aqueles que estão chegando nesse momento ao programa, nós no primeiro bloco falávamos sobre um convênio realizado entre CREA de Santa Catarina com a Prefeitura Municipal de Joinville, no sentido da fiscalização das profissões de engenheiro civil e engenheiro agrônomo e outros engenheiros correlatos que têm registro no CREA de Santa Catarina. Então esse foi o primeiro bloco onde passamos esta informação. Mas nós vamos continuar agora. Por exemplo, a necessidade da fiscalização, por exemplo, de quando se asfaltam as ruas. A tecnologia de asfaltamento urbano, ela está muito desenvolvida, existem equipamentos especiais, equipamentos modernos, que a Prefeitura, quando contratar uma terceirizada para fazer isso, ela deve colocar isso no contrato. Então, o asfaltamento de uma rua não é simplesmente raspar o asfalto velho, ignorando alinhamento de meio-fio, ignorando bocas de lobo quebradas, trincadas, fora de norma, e tocando o asfalto só para dizer que foi feito um asfalto na rua, sem a devida preparação dessa rua para receber esse asfalto. Então nós temos visto aí, vocês podem ver as imagens aí do asfaltamento em Joinville, são imagens que mostram que há uma certa falta de tecnologia. Há uma certa leviandade da engenharia aplicada no asfaltamento das ruas de Joinville. Então, fazem um asfalto, muitas vezes tem uma depressão, um buraco na rua já, não se conserta a drenagem que foi cedendo e abriu uma cratera subterrânea. E eu vi isso acontecer na rua Arnaldo Moreira do Ar, onde a empresa Vogelzanger, ela passou asfalto
e deixou o buraco lá. Uma semana depois, veio uma outra equipe, não sei se era da Águas de Joinville, se era da própria prefeitura, abriram a cratera toda, danificaram o asfalto que já tinha sido feito, tudo lisinho. Você sabe que um asfalto novo, lisinho, bem compactado, ele reduz em 70% o ruído dos carros e de ônibus e caminhões quando passam. Passa a ser uma região silenciosa. Silenciosa. É um perigo para quem não escuta bem, vai cruzar a rua, porque ele não vai escutar o carro chegando. Mas isso é um benefício para todos os moradores. O silêncio que um asfalto bem feito oferece para a comunidade. Muito bem. Então, o que aconteceu? Por exemplo, na Arnaldo Moreira do Ar, foi feito uma colocação de uma boca de lobo para uma caixa de inspeção drenante das águas da chuva superficiais. E essa caixa é uma caixa que não é de ferro fundido, é uma caixa feita em concreto e ficou 2,5 centímetros acima do asfalto. Então eu pergunto, qual foi o engenheiro que deixou de orientar aquele operador que fez a implantação dessa caixa, dessa boca de lobo, de cimento, e com aberturas muito estreitas? Como ele imagina que essa água vai entrar dentro da galeria, dentro das águas pluviais? É ridículo. É uma engenharia realmente que tem que ter fiscalização. A falta da presença do engenheiro da empresa de asfaltamento causa esse prejuízo. O quanto é que o contribuinte vai pagar para novamente tirar aquela caixa, abrir a caixa de retenção de particulados da rede drenante, das águas pluviais, que então, provavelmente vão quebrar porque ela foi cimentada, ela não recebe manutenção quando a Ingepaz Ambiental faz a varrição das ruas. Dentro do contrato está estipulado de que a empresa, a concessionária, ela vai tirar toda a areia e sólidos que estão dentro dessa caixa de retenção e vai ter que quebrar o asfalto e vai ter que quebrar a peça de cimento. Quem paga essa conta? São milhares dessas bocas de lobo fora de norma. Eu queria saber qual é a norma ABNT que reza que a tampa da caixa de retenção deva ser de cimento e deva sobressair 2,5 centímetros acima do nível da rua. Como é que essa água vai entrar lá dentro? Então são questões que a prefeitura, inclusive através desse convênio CREA-Prefeitura, o CREA logicamente vai mostrar a sua competência através da inspeção de Joinville, da inspetoria de Joinville, e vai dizer, olha, engenheiro da asfaltadora, da empresa do asfalto, essa obra aqui nós não vamos pagar. Foi mal feita, nós não vamos pagar isso aí. Está curto de dinheiro. O ICMS foi agora encurtado em não sei quantos % para Joinville, milhões que deixam de vir. E nós não podemos estar esnobando dessa forma. Nós temos que ter a presença do profissional nessas obras de asfaltamento. Não foi feito alinhamento do meio-fio. Depois que o asfalto foi colocado, nota-se que o meio-fio foi afogado. O asfalto passou por cima do meio-fio. Não foi feito eventualmente uma canaleta para orientar as águas pluviais, para que elas sejam conduzidas na boca de lobo. Essa engenharia não existe em Joinville. A asfaltadora não conhece, ela faz asfalto na BR-101, mas não tem a técnica e a prática, provavelmente, de trabalhar na zona urbana de Joinville. Então, nós temos equívocos da preparação da rua para ser asfaltada. Os meio-fios não são colocados em linha e em nível, tem que ser levantados. As calçadas depois também vão ter um degrau abaixo, quando os meio-fios são levantados. Tem que também recuperar os passeios, é por conta da prefeitura. Ela está fazendo uma melhoria de asfaltamento. No contrato tem que constar meio-fio, calçada e boca de lobo, caixa de inspeção, caixa de retenção de particulados. Isso tem que estar no contrato.
Não dá para contratar só o asfalto. E o resto, como é que fica? Quem paga a conta? Aí vem empreiteira da prefeitura, aí vem empreiteira da Companhia Água de Joinville, aí vem a própria subprefeitura que vai fazer uma gambiarra ali, que ela não tem gente e pessoal especializado para isso, também não tem engenheiro junto acompanhando essas obras. Então é complicado. E eu acho também que quando a prefeitura faz a fiscalização, ela passa a ter telhado de vidro. As terceirizadas da prefeitura, da CEINFRA, das prefeituras, das subprefeituras, da SEMA, elas não costumam utilizar EPI, Equipamento de Proteção Individual. Estou mostrando aí para vocês algumas imagens de operários de contratados da prefeitura e da empresa de asfaltamento que não estão usando EPI. Parcialmente só, luva e sapatão. Mas tinha operário, por exemplo, próximo à rua Arnaldo Moreira do Aojo, onde houve um problema de drenagem e a prefeitura com sua equipe estava lá, a inspetora estava junto, não sei o nome dela, e os operários estavam de bermuda amarela, camisa amarela, de manga curta, sem capacete. Estavam de sapatão e não tinham luva. Então, isso, as normas do Ministério do Trabalho exigem que o engenheiro de segurança e higiene do trabalho dê esse treinamento aos operários, dê o treinamento às terceirizadas, para que elas cumpram a legislação trabalhista. Se a prefeitura for multada, quem paga a conta somos nós, os contribuintes. Não é o prefeito que paga, não é o funcionário público que paga, são os contribuintes que vão pagar a conta. Então, esse convênio eu acho muito importante, porque ele vai colocar um telhado reforçado na Prefeitura de Joinville, como também os empreendedores vão ter que prestar mais atenção. Eu mostro aí alguns tapumes ocupados que algumas pequenas empreiteiras de engenharia não respeitam em nada. Os tapumes de engenharia são uma vergonha em Joinville em determinadas obras. Estão caindo aos pedaços. A fiscalização da Prefeitura e do CREA, logicamente, vai também fazer presença e vai chamar a atenção dos engenheiros responsáveis que nesta obra não tem engenharia. Nesta obra não tem ética. Nesta obra não tem tecnologia a favor da comunidade. Se você quer fazer uma obra, não prejudique a comunidade. Se você quer fazer uma obra, não suje a rua e não deixe a rua suja. Semanas a rua fica suja e ninguém da prefeitura e do CREA vão lá autuar aquele construtor que tem placa de fiscalização do CREA no tapume que está caindo os pedaços e que não se exige respeito ao contribuinte. Então, carros que saíram do lavador pagaram 30 a 40 reais para serem lavados, polidos, passam numa rua cheia de argila, chovendo, perdeu a lavação do carro. Perdidos 40 reais. Isso não se faz com a comunidade. Então, o poder público, com pequenas atitudes, consegue gigantescos resultados positivos. E olha, esse ano é ano de eleição. É ano de reeleição. Nós vamos mostrar as obras mal feitas da Prefeitura de Joinville no nosso programa aqui. Nós temos que cuidar, nós temos que ter compromisso com os novos candidatos para que eles ajam diferente com o pouco dinheiro de imposto que nos sobrou. É isso. E assim nós vamos concluindo mais uma etapa desse programa. As imagens que nós deixamos aí para vocês, elas falam por si, o que os olhos veem, o coração sente, e vocês podem tirar a conclusão. Cada um pode tirar a sua própria conclusão. Que tipo de engenharia, que tipo de agronomia nós estamos tendo em Joinville, principalmente nas praças. Temos batido aqui nesse programa de que mais de 70% das árvores plantadas em Joinville foram aneladas e assassinadas. Hoje eu vi um proprietário de uma casa na rua Bernardo Stamm fazendo a poda de uma árvore municipal, de uma árvore pública, por conta própria. Onde é que estava a SEMA, que não tem um fiscal
que oriente esse proprietário de que ele não pode meter a tesoura de poda, o serrote, o facão, a foice nos galhos das árvores públicas. Penso que o recado foi dado. Os microfones e as câmeras do programa estão abertas para o CREA. Nós tínhamos convidado o Gilmar Jakubowski, que é inspetor do CREA em Joinville, para participar desse programa, mas eu acho que houve algum entrevero aí, alguma impossibilidade de agenda, mas ele continua sendo convidado para um programa futuro para mostrar e explicar ao telespectador e contribuinte de Joinville como é que vai funcionar este convênio CREA Prefeitura de Joinville. Até o próximo programa Ecologia em Ação.